Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje vamos trabalhar com o calendário, saber qual é a importância do calendário. E dentro do calendário, nós vamos trabalhar dois tópicos, que é os meses e os anos, tá bom? Pega o livro 5 de vocês vão abrir lá na página 110 para acompanhar as explicações. Arthur está muito animado com o seu irmão Breno, que nasceu há 2 meses. Ele acompanha sua mãe nas visitas ao pediatra e ao posto de saúde para a realização de vacinas importantes para a manutenção da saúde. Lembram que na aula passada do segundo bimestre nós vimos que nós temos sempre que estar com a nossa caderneta de saúde, né, com o cartão de vacina em dias, para nós evitarmos alguns probleminhas de saúde, como algumas doenças típicas da região, tá? Catapora, o sarampo, a gripe mesmo, né, entre outras doenças típicas, tá? Então, pronto, a primeira dose foi dada. Marcaremos a segunda dose para daqui a 2 meses. E como é que as pessoas sabem quando vai chegar os 2 meses? Observando no calendário. É para isso que o calendário serve, para nós marcarmos as datas dos nossos compromissos, para que nós não nos perdemos nesses compromissos. É por isso que tem todos os meses. Se ela nasceu há 2 meses, então vai pular 1, 2. No terceiro mês tem que retornar a essas vacinas, né? Então o calendário é para nos ajudar a estar sempre em dias nos nossos compromissos, seja ele com as vacinas, uma data comemorativa na família, uma viagem para você marcar. Então tudo nós utilizamos o calendário para marcarmos essas datas, para não nos perdermos, não esquecermos, né? Com o corre-corre do dia a dia, a gente acaba realmente esquecendo. Então, o calendário, ele nos auxilia nessa parte para que nós possamos ficar sempre atentos, lembrando. Então, o calendário é muito importante por isso. Ele marca os meses, os anos e os dias. Só que hoje nós vamos trabalhar com 2 tópicos bem diferentes, né? Primeiro, nós vamos trabalhar com os meses e os anos. Então, na página seguinte, temos... Como saberemos a data da próxima dose? Olhando o calendário, porque quando chega em casa, a mamãe marca o dia que a criança tomou a vacina e o dia da próxima, ou seja, daqui a 2 meses. Então, ela vai ter que pular 2 meses no calendário para identificar o dia. Por exemplo, se a criança tomou em janeiro a primeira vacina, se ela tomou lá em janeiro, aí vai pular fevereiro e março. Então, em março, ela tem que tomar a próxima dose. O calendário é para isso, para nos auxiliar. Então, fácil, podemos usar um calendário. Muito provavelmente você já tomou vacina, pois esta ação é um dos direitos de qualquer cidadão, desde quando nasce. A pessoa responsável por você deve seguir o calendário de vacinação, que recebe este nome pelo fato de indicar quais vacinas deverão ser dadas em cada período de nosso crescimento. As primeiras doses devem ser dadas quando somos bebês e podem ocorrer a cada 2 meses. Então, quando nós nascemos, o papai e a mamãe já recebem a nossa caderneta, né, de vacinação. Está todas as doses que nós devemos tomar. E ali está indicando os dias e os meses que os responsáveis devem procurar uma unidade de saúde para que a criança possa tomar essas vacinas. E está lá as datas com a ajuda do calendário, que aquelas datas estão ali. Aí quando chega em casa, a mamãe pega o calendário e marca para que ela não possa esquecer. Virando a página, nós temos um calendário. A indicação deste tempo pode ser dada por meio de um calendário. E aí tem a imagem de um calendário, tá? Veja o modelo de calendário completo, com todos os meses do ano. Os meses do ano estão todos aqui, que começam em janeiro e termina em dezembro. Então, nós temos quantos meses? Nós temos 12 meses, tá? Durante um ano, nós temos 12 meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto,
setembro, outubro, novembro e dezembro, que é o último mês do ano, tá? Em um calendário é possível observar, além dos meses, a indicação dos dias de cada mês, tá? Em cada mês tem esses números são para indicar os dias dos meses, tá? Ou seja, a segunda-feira, por exemplo, de janeiro, na terça-feira de janeiro foi 1º, na quarta-feira foi 2, na quinta-feira foi 3, então tem os dias, né? Os dias de uma semana, os feriados, as fases da lua, outras informações que se fizeram necessário. Ou seja, no calendário nós vamos encontrar todas as informações referentes aos meses, aos dias, tá? As semanas que nós precisarmos. Então, quais informações você gostaria que houvesse no calendário? Além desses dias, além dos dias da semana, dos feriados, das fases da lua, quais os outros dias que você gostaria que o calendário indicasse? Aí você pode colocar sua sugestão aqui. Lá no exercício de aplicação nós temos: observe que a passagem do tempo sempre foi uma ação importante para os seres humanos. Como exemplo, há fato de se conhecer o tempo necessário para o cultivo de uma planta ou para o animal crescer e, com isso, serem usados em nossas alimentações. Então, todo plantio tem o tempo, né? Quantos dias ele vai levar para crescer, quanto tempo ele vai levar para poder, né, colher os frutos. Assim são as plantas e os animais. Quando nós nascemos também? Quando nós nascemos tem um período. Nós começamos a engatinhar, depois quanto tempo depois a gente começa a andar? Quanto tempo depois nós vamos levar a idade de maior? Então, com quanto tempo depois nós vamos poder voltar? Então, tudo tem o seu tempo, né? É natural pensar que os elementos da natureza, tais como o Sol e a Lua, foram os primeiros instrumentos usados para observar a passagem do tempo, pois segue um padrão, uma regularidade. Com o tempo, várias foram as tentativas de se medir e marcar a passagem do tempo. E hoje o calendário é uma das maneiras mais usadas para indicar a passagem do tempo. Nós vimos lá no primeiro bimestre que o tempo ele era marcado com o relógio do Sol, as fases da Lua, com as estrelas, porque antigamente não existia o calendário. O calendário facilitou muito a nossa vida, né? Antes não era assim, há muitos anos atrás não eram assim, tá bom? O tempo de um ano é dividido em 12 períodos, chamado de meses. Você se lembra de todos eles? Que começa em janeiro e termina em dezembro. Sobre a sequência, sabe a sequência correta? A sequência correta dos meses? Qual é o primeiro mês do ano? Janeiro, segundo, fevereiro. Então essas são as sequências, tá? Sabe a sequência correta? Tente se lembrar e, se necessário, peça auxílio ao professor para completar o calendário seguinte com os nomes dos meses, tá? Siga de janeiro até dezembro. Complete a linha por linha. Então, você vai colocar o nome dos meses aqui nesse calendário que está faltando, tá bom? Só tem os dias das semanas, mas falta o nome do mês, tá bom? É muito comum na questão número 2, é muito comum usarmos números para identificar cada mês do ano, pois este tipo de identificação pode facilitar a escrita de datas, sabendo que janeiro é identificado como o mês 1 e dezembro como o mês 12. Complete o quadro seguinte com a ordem crescente e numeração com os nomes dos meses e o respectivo número que a identifica. Janeiro, aqui número 1, que ele é o primeiro mês. Fevereiro, 2. Março, então você vai colocar o nome do mês e o número que ele identifica, é identificado por ele, tá bom? Na página seguinte, converse com um colega sobre datas especiais para você e que ocorrem em alguns meses do ano. Porém, ser datas
Pode ser festivas, como as que ocorrem em feriados nacionais ou municipais, ou seja, pode ser aniversário, a data da sua cidade, a data de aniversário da cidade onde você mora, uma data comemorativa muito importante para você, tá? Ou datas que sejam importantes para você e sua família. Se houver algum mês algum mês inteiro que você considere especial, comente com seu colega sobre qual é este mês e a razão pela qual o considere especial, tá? Depois registre a sua opinião aqui. Então você vai falar qual é o mês e qual é o dia, né, a data em que você comemora junto com a sua família uma data muito especial, tá? Aqui na quarta questão, da página 116 ainda. No texto de abertura deste capítulo, Arthur acompanhava seu irmão Breno em uma sala de vacinação. A funcionária afirmava que havia dado a primeira dose da vacina e que a segunda dose seria dada após 2 meses. Complete a tabela seguinte com os meses em que será dada a segunda dose de vacina de acordo com o mês em que a primeira dose foi dada. Então, a criança ela toma a vacina de 2. Então, como vocês puderam observar, a criança ela toma a vacina de 2 em 2 meses, assim enquanto é bem bebezinho. Quando cresce, aumenta mais esses meses, tá bom? Então, nós estamos falando de uma criança bem bebezinha ainda, tá? E na questão tem, se a primeira dose foi dada em janeiro, 2 meses depois vai ser o quê? Vai ser março. Se ela tomou uma dose em abril, daqui a 2 meses vai ser quando? Vai ser junho e assim por diante, tá bom? Na quinta questão, Beatriz está com saudade de seu tio que mora em outra cidade. Ela sabe que falta meio ano para poderem se encontrar. Enquanto isso, usa a chamada de videoconferência em seu computador para aliviar a saudade. Vocês estão vendo aí, né, na imagem, ela falando com o tio pela videoconferência. Tudo bem por aí, tio? Então, assim, eles conseguem aliviar um pouco a saudade, tá bom? Então, quantos meses faltam para eles se encontrarem novamente? Observem que no calendário são 12 meses. A metade desses 12 meses é quanto? Tá? Então, vocês vão ter que colocar aí, resolver uma continha. Número 6, é correto dizer que um ano tem uma dúzia de meses? Sim, é correto, porque 12 também é uma dúzia, né? Então, é correto dizer que um ano tem, né, uma dúzia de meses. Na página seguinte é o exercício proposto, que eu vou estar deixando para vocês 2 questões, tá? Referente ao nosso assunto sobre o calendário, que fala sobre meses e anos. Tá bom, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que fala sobre o calendário e a importância do calendário para nós, tá? Eu tenho aqui o calendário que eu mostrei para vocês logo no início do nosso vídeo, tá? O calendário ele é muito importante para que nós possamos marcar todas as datas, todos os nossos compromissos aqui para nós estarmos sempre organizados, tá bom? Um forte abraço para vocês e até nossa próxima aula. Beijo!